Gênesis capítulo 15, de 12 a 21. Podemos ler juntos? Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem que sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, naquele mesmo dia, fez o que o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desce o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, e o cananeu, e o girazeu, e o jebuseu. Como nós falamos já algumas vezes, esta revista tem um propósito muito especial de nos fortalecer, nos conduzir a entender melhor o Antigo Testamento. A gente às vezes tem mais facilidade com o Novo Testamento, ou ler os Salmos, né? Os Salmos expressam muito, eles são muito próximos de nós. Quando a gente lê, parece que a gente se vê, né, em muitas daquelas falas, mas tem alguns livros do Antigo Testamento que nós temos maior dificuldade. E aí, então, essa lição trata a respeito desse tema, introdução ao Antigo Testamento. Quando você vai estudar qualquer livro, geralmente os comentários ele tem introdução à Epístola de Pedro, introdução a Efésios. Então, existe assim uma forma de você, antes de começar a ler, você ter algumas ideias a respeito de quem foi o autor, para quem o autor escreveu, qual era a época, né, que foi escrito, e detalhes a respeito da cultura, a respeito daquelas pessoas, e também assim a gente vai entendendo melhor o livro. Mais fácil a gente entender o livro. Agora aqui é a ideia do Antigo Testamento completo, né? Então, algumas questões relacionadas ao Antigo Testamento, que assim podemos entender melhor e até estudar melhor. Esse tema de hoje, a estrutura arquitetônica do Antigo Testamento, ele quer falar a respeito de quais são os pilares, qual é a base do Antigo Testamento, né? Então, essa questão de estrutura arquitetônica, na verdade, é a ideia da estrutura, de algo que sustenta. E para ficar bem claro o que o autor quer dizer com o título, na introdução tem a comparação com edifícios, né? Com prédios. Então, como se faz um prédio? Primeiro se faz o alicerce, e depois do alicerce se levanta essas vigas, que são assim chamadas de estrutura, aqueles pilares de sustentação. Então, como disse, às vezes esses pilares não aparecem, né? Você não enxerga muito bem, mas a construção ela só se mantém de pé devido a esses pilares que têm que ser bem feitos, com uma estrutura boa. Se não tiver, começa a rachar tudo quanto é lado, né? E assim por diante.
Às vezes, prédios, né? A gente já viu na história alguns prédios caírem, e quando você vai ver lá a cena, eles mostram os pilares esfarelando, né? Parece que foi feito com a areia da praia lá mesmo. E nós percebemos que estrutura é algo necessário, que dá algo que dá sustentação. Então, qual seria ou qual é a estrutura da Bíblia, principalmente aqui estamos falando do Antigo Testamento, né? A estrutura da Bíblia, por onde essa palavra de Deus é fortalecida, é centrada. E é isso que nós vamos estudar hoje, né? Sobre a ideia de que a Bíblia, ela não é firmada em algumas doutrinas especificamente. Aqui na lição diz, olha, a estrutura não é a questão do estudo sobre o pecado, sobre a redenção, sobre a igreja, sacramentos, mas quando você vai estudar a Bíblia, a estrutura central da Bíblia, o que sustenta a palavra é a aliança, pacto de Deus. Qual a estrutura de um prédio, aquele concreto? Qual a estrutura bíblica? Aliança. Tudo que a gente for estudar na Bíblia, a gente tem que ter como visão que a Bíblia é uma revelação desta aliança de Deus para conosco. Deus firmou uma aliança. A partir do momento que Deus nos criou, já é uma aliança. Deus não precisava criar o homem, não precisava nos criar. Deus criou o homem e Ele fez um pacto com esse homem, Ele fez aliança com esse homem. E Ele permanece, essa aliança permanece, mesmo após o pecado, nós vamos estudar daqui a pouco. Então, qual é a estrutura do Antigo Testamento? É a aliança de Deus. Então, essa é a lição de hoje. Guardar isso, vamos guardar isso. A Bíblia tem uma estrutura arquitetônica. Essa estrutura é a aliança, o pacto de Deus. A existência deste pacto de Deus na história, isso vai nos dar, então, firmeza para que a gente tenha entendimento, né, da palavra de Deus, o Antigo Testamento, a palavra de Deus. Primeiro tópico aqui, se a estrutura é a aliança, o que é uma aliança? Vamos ler algumas dessas definições que estão aqui na revista, que assim nos fortalece um pouquinho melhor. Começa aqui dizendo a lição: podemos definir uma aliança como um relacionamento entre duas partes ou duas pessoas, no qual promessas e obrigações são assumidas, a fim de que um vínculo, um compromisso, seja estabelecido entre as duas partes. Então, eu sei que nós já sabemos mais ou menos o que é aliança, né? Mas a gente sempre aprende um pouquinho mais a partir das definições. Aliança é um relacionamento. Aliança com Deus é um relacionamento de Deus conosco. Como é uma aliança? Uma aliança tem obrigações, promessas e obrigações. Há um vínculo, um compromisso das duas partes. Então nós sabemos que Deus fez uma aliança conosco e nós temos um compromisso com o Senhor. A aliança, ela sempre tem a parte da vida e da morte, ou seja, envolve consequências. A bênção e a maldição. A gente até falou bastante sobre isso, né, em lições passadas. Mas nós temos então essa aliança com Deus. Vamos ler aqui mais uma definição. Herman disse:
um pacto, aliança, né? Um pacto de Deus com o homem. É um acordo entre Deus e o homem sobre a forma de se obter felicidade consumada, incluindo uma ameaça de destruição eterna, com a qual deve ser punido o desprezo da felicidade daquela forma oferecida. Então, um relacionamento de Deus com o povo. E é interessante perceber isso, né? Um pacto, uma amizade, uma sociedade. Quando a gente vê aí no mundo, quantas pessoas ficam felizes por estar vinculada a uma empresa, ou ter um amigo, ter um casamento, etc. Agora imagina a questão abençoada que é poder saber que nós temos uma aliança com Deus. E aí a gente vai estudar mais um pouquinho sobre isso nos próximos tópicos, perceber como Deus foi bondoso para manter essa aliança. Deus não muda de ideia. Ah, não, eu tinha um pacto com ele, mas ele fez isso, agora não é mais meu, né? Deus continua o seu chamado aos seus filhos, Deus mantém a sua aliança. A aliança, então, é esta palavra usada para descrever o relacionamento de Deus com o seu povo. E aí nós temos fases dessa aliança, que diz, começando o estabelecimento com a aliança das obras, Gênesis 2, 16 e 17. Então lá é uma passagem bem conhecida, desta árvore não comereis, se comeres, certamente morrerás. Aquilo ali era um pacto, era uma aliança, né, de Deus para com o povo. A lição diz aqui, embora não apareça essa palavra lá em Gênesis, mas é uma aliança. E aparece em outro lugar, aqui em Oséias 6:7, está escrito, eles transgrediram a aliança, como Adão. Ou seja, Adão transgrediu uma aliança. Essa aliança começa como a aliança das obras. Cada estágio da revelação bíblica apresenta o Senhor se relacionando com o seu povo através de uma aliança. E assim, a gente vê partes dessa aliança. O ponto de baixo vai falar mais um pouquinho sobre essa questão. Mas nós sabemos, né, que esta primeira aliança foi quebrada pelo homem, pelo pecado. Nós não fomos capazes de cumpri-la totalmente. E por isso nós sofremos as consequências, como disse a questão da morte, sofremos as consequências do pecado, mas Deus providenciou a sequência aí da aliança. Até aqui, irmãos, tudo bem? Alguém quer nos ajudar? Interessante, né, pastor, que até aqui a gente vê a aliança, a aliança dá a impressão que é uma peça só que não pode ser quebrada. Mas aqui é uma aliança entre duas pessoas que um lado quebra o seu compromisso, o seu ligamento naquela aliança. Interessante isso. Deus permanece com o lado dele, não, eu falei isso e vou tocar até o fim isso, né? É interessante isso. E do lado humano, o representante lá quebra a sua parte na aliança. Aquilo que o senhor disse, a gente vai ver isso mais na frente, com mais detalhe, vai ser muito bacana. Por quê? Deus permanece, não. Eu falei isso e vou levar isso até o fim, e vou resolver o seu lado, porque o meu já está resolvido. É interessante, é muito bacana. Então, essa lição me chamou bastante atenção nesse aspecto. Tem algumas partes históricas aqui que a gente nunca ouviu. E aquilo que o senhor disse antes, a introdução de algo quer dizer que vai acontecer na frente, né?
Então, é bastante interessante e eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos. Quem não teve oportunidade de ler a lição em casa, que voltasse a ler, porque ela ensina muito, ela anima, que mesmo eu quebrando parte daquela aliança com Deus, Deus vai produzir, criar, não, já criou, já tem, né, nos seus propósitos, a resolução para aquele problema da aliança quebrada da outra parte. Deus sempre toma a frente, né? O homem, ele é abençoado por essas alianças aí, mas é uma aliança só, né? Com partes. Mas Deus sempre toma a frente, né? Quando a gente vê a queda, o homem se esconde. E quem vai atrás? Deus vai atrás, né, do homem, vai chamá-lo. Naquele momento já Deus repreende a Satanás, repreende a serpente, já fala, né, de Jesus que virá para esmagar a cabeça da serpente. Tu lhe ferirás, está aqui abaixo, acho que já vai aparecer isso, né? Tu lhe ferirás a cabeça. E essa ideia de que o inimigo, com o acontecido, né? Jesus precisou morrer na cruz, foi ferido, mas assim ele pagou este preço. Então, como o Obed disse, né? É muito importante a gente reconhecer esse cuidado de Deus para conosco, né? Tudo que nós temos, isso gera em nós gratidão. Como eu disse há pouco, né, quando a gente vê a história de um missionário, nos incentiva também a servir a Deus. E quando a gente vê essa história da salvação, do amor de Deus, nos incentiva a cuidar melhor. Você, quando tem uma pessoa que se importa com você, que você sabe que essa pessoa tem te ajudado, você tem gratidão por essa pessoa, não tem? E não é só gratidão, a gente quer ajudar também, a gente quer contribuir, a gente quer fazer o que a gente pode fazer. E saber que Deus cuida de nós é muito bom. Então vamos ver o ponto 2 aqui. A aliança da graça no Antigo Testamento. Ele vai citar aqui o que eu estava falando há pouco, né, de Gênesis 3, de 1 a 6. Após a queda de Adão, Deus revogou parcialmente a aliança das obras, ou seja, teve consequências. E essa aliança das obras teve que ser transferida para Cristo, a fim de que Ele cumprisse perfeitamente a lei, bem como recebesse sobre si a penalidade pela transgressão de Adão. Então, nós não somos capazes. Não adiantava Deus falar, não, tudo bem, agora então vamos fazer um segundo pacto aqui, né? Você não come a outra árvore, essa você já comeu. Deus conhece, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não podemos cumprir por nós mesmos, nós precisamos de Cristo. Todas as nossas boas obras, elas acontecem porque nós somos a imagem de Deus e porque nós temos Cristo. E tudo de bem, né, que acontece, não é porque o homem é bom. Às vezes a gente vê, mas fulano não tem Cristo, fulano não é cristão, mas ele é tão bonzinho, ele faz as coisas boas, porque ele foi criado à imagem de Cristo. Mas isso não significa que ele é salvo, porque nós sabemos que a salvação vem por esse reconhecimento, por essa aliança com Deus. Então, sim, existem pessoas boas, e aquela pessoa que não é da igreja, que pratica boas obras, é sim de Deus. As suas obras estão relacionadas a Deus, e não a elas mesmas, né? O Senhor então fez uma segunda aliança, Gênesis 3,15, comumente chamada aliança da graça, na qual a descendência de Cristo receberia pela graça tudo o que seria merecido por meio da obediência dele, o segundo Adão. Então lembra que há essa diferença, né? A descendência de Deus, a descendência, os filhos de Deus e os filhos do mal, né? A partir dali a gente vê claramente no nascimento de Caim e Abel, né, essa divisão. Então um vai servir a Deus, o outro vai buscar maldades, e nós vivemos até hoje nesse mesma situação. Alguns se perderam, ou seja, a consequência, né, da queda, do pecado. Mas Deus ainda permaneceu firme no sentido de renovar essa aliança, chamando o seu povo
conquistando assim, né, essas pessoas por intermédio de Cristo. O que está por trás de todo o Antigo Testamento, dando-lhe sustentação, é justamente a aliança da graça feita por Deus com o seu povo eleito. Então ele mais uma vez vai repetir aqui, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente pensa nas questões, em tudo que a gente lê, nós temos que ler com esse prisma. Está tudo ligado. Um prédio, ele tem a estrutura, e a partir dessa estrutura, ele é moldado. Ele vai, não adianta você fazer uma viga, uma coisa, e construir uma parede aqui no meio, e virar uma coisa que vai cair também, né? Tem que ser formado diante dessas vigas, diante dessa estrutura. É interessante quando a gente está com um pensamento a respeito de alguma coisa, e você vê uma reportagem, você lê alguma coisa, na maioria das vezes a gente relaciona aquilo que a gente está pensando ao que a gente está ouvindo, ao que a gente está vendo, não é? É algo que é natural. Então, o que ele está falando aqui, quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre tem que estar em mente que a Bíblia está falando a respeito dessa aliança, está contando essa história, e tudo está relacionado, o centro, né, da Bíblia, é a aliança que Deus tem conosco, fez para conosco, tem conosco. Aí uma explicação importante: não existem diversas alianças feitas no Antigo Testamento. Alguém pode pensar, cada vez que aparece na Bíblia lá, fiz aliança, ou uma aliança nova, que diz que existem diversas administrações da mesma aliança. Porque fica claro, porque a aliança, lembra que nós começamos lá dizendo que era um pacto entre duas partes? Então, a ideia é sempre essa, nós e Deus. Então, há administrações, ou seja, alguns acordos, é como se você novamente tivesse ouvindo novas ideias, novas coisas, novos contratos, vamos dizer assim, da mesma aliança, sempre aliança, eu e Deus, nós, povo e Deus. Quando encontramos algumas passagens onde está escrito estabelecerei contigo a minha aliança, devemos entender o termo traduzido como estabelecer, pode ser mais bem vertido como confirmar ou dar continuidade. Então, às vezes que aparece novamente aqui na Bíblia, não é uma nova aliança, é a confirmação da aliança, ratificando a aliança previamente estabelecida. Aí ele deu exemplo aqui, por exemplo, com Noé, aliança com Noé, Gênesis 6-9, Abraão, Gênesis 12, a nação de Israel, Êxodo 19, Davi, 2 Samuel, não são diferentes alianças. Não são diferentes alianças. Administrações com diferentes detalhes da mesma aliança. Aí existe uma pergunta do Catecismo Maior, a pergunta 33, que fala sobre esse assunto. Lá diz: o pacto da graça não foi sempre administrado da mesma maneira, mas em suas administrações no Antigo Testamento eram diferentes das debaixo do Novo. Quando a gente chegar, né, em Jesus, é um pacto diferente, mas é a mesma aliança. A primeira aliança lá, dessa árvore não comereis, até o último momento em que aparece, né, Jesus, é a mesma aliança. É o desenvolvimento desta aliança. Então é interessante a gente estudar esses assuntos que praticamente a gente não tem oportunidade, né, de ler, de estudar sobre eles. Como disse o Obed, para a gente ler mesmo a revista, às vezes tem que ler mais de uma vez, a gente começar a entender. Se o assunto parece difícil, né, depois que você lê mais de uma vez, você começa a entender, aí você vem à aula e você já, assim, consegue entender um pouquinho melhor. Se quiser perguntar, pode perguntar. Às vezes eu pulo algumas partes aqui. Se algum irmão quiser falar, né, pode levantar a mão também para a gente participar. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto ele é muito interessante,
porque ele vai aqui detalhar o texto que nós lemos lá no início. Então, o terceiro ponto é o texto do início, aliança com Abraão. Tem que arrumar uma plataforma maior aqui para eu colocar as minhas coisas. Está cabendo. Aqui em Gênesis capítulo 15, o verso 18, fala da aliança. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. Desce do rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Então, aqui nós encontramos essa aliança com Abraão. Agora deu certo. Voltando um pouquinho aqui o capítulo 15, ele inicia com reafirmação de todas as promessas feitas anteriormente, lá em Gênesis 12. Então, o capítulo 15, olha lá no início. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o seu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Então, o que ele está dizendo? Se você for lá em Gênesis 12, você vai ver Deus falando essas mesmas coisas para Abraão. Como dissemos no tópico passado, é uma nova aliança? Não, Deus está reafirmando o que ele acabou de falar há algum tempo. E aqui há um motivo. Os irmãos que leram na revista, qual que é o motivo? Abraão estava desanimado, estava triste. E ele ouviu então essa confirmação de Deus. E é um fato aqui interessante, que acho que às vezes a gente nunca prestou atenção nesse texto, não olhou para ele tão de perto, né, para ver o que aconteceu aqui, essa questão dos animais, do fogo, né? Tem uma história aqui que a gente vai perceber. Então, Abraão se encontrava lá e diz a lição aqui, duas coisas o afligiam. Não possuir ainda um descendente, como que você vai ser pai de grande nação se você não tem filhos? E aqui, então, está no verso 3. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido de minha casa será o meu herdeiro. Ele está aqui clamando, né? Ponto 2, a incerteza quanto à propriedade da terra em que habitava. Vamos ler lá no versículo 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então, você percebe aqui um homem com dificuldades, cheio de dúvidas, como um de nós, né? Esse tema que nós estamos estudando de noite, ele é bem propício porque sempre vai se encaixar em algum lugar, né? Como um de nós, Abraão está aqui decepcionado. Deus, o Senhor me trouxe a esta terra, e agora? O Senhor me colocou promessas. Eu fico imaginando a vida de missionários, né? Eu ouvi alguns testemunhos de missionários esse mês, eu já disse isso, e você vê, missionário vai para alguns lugares e nada acontece. E um missionário estava falando: você não pode desistir, você não pode desanimar, porque às vezes é assim mesmo. Em outro momento, Deus vai abrindo as portas. E as coisas são difíceis, né? E imagina a dificuldade desse missionário que vai para um lugar e não tem relatório para mostrar, irmãos. A igreja está lá mantendo ele, e às vezes começa a julgar a pessoa, né? Está fazendo turismo aí na França. A gente é mal, né, irmãos? Se ele está fazendo turismo na França, deixa ele fazer lá. O problema é dele com Deus. E se a gente está falando mal de um missionário, irmãos, que tristeza isso, né? Então, a dificuldade financeira, a dificuldade em tentar, ter que mostrar algum relatório, e mesmo a vida dele, né? A necessidade dele. Ele está entregando, o missionário, ele larga tudo. Ele larga qualquer perspectiva de
de vida que eu falo assim, né, normal, entre aspas, de ter um lugar para ficar, uma profissão, os passeios, às vezes a vida, para ficar lá. E aí a gente vê então aqui, voltando ao nosso texto, esse desânimo, tanto que olha o tema que está aqui em Gênesis 15. Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Então, diante dessa tristeza, dessa questão, nós percebemos que Deus vai aqui fazer esta aliança, essa promessa de aliança com Abraão. Ele vai retificar, ele vai confirmar, ele vai lembrar novamente Abraão, prometendo o que ele já havia prometido. Pastor, só um furo aí. É interessante no verso primeiro aqui, que Deus fala para Abraão: eu sou teu escudo. Deus não está falando para Abraão, ó, se você fazer direitinho, eu vou ser, não. Eu sou. E lá no verso 18, ele fala: a tua descendência dei, não vou dar. Será, né? Não, será, não, se você fazer direitinho, eu vou dar. Não, eu dei. Já está registrado no compromisso de Deus. No verso primeiro que ele fala para Abraão: eu sou teu escudo. E o senhor acabou de falar que o desânimo de Abraão, como se eu não estou confiando 100% nisso. Será que vai acontecer isso? Como vai acontecer se eu não tenho descendente? Ele estava olhando para ele, né? Estava olhando para ele, exatamente. É por isso que às vezes a gente tem que rever o nosso posicionamento como cristão quando nós ficamos desanimados. A força de ser, de vencer está em mim ou está em Deus? São detalhes que nos animam, que nos fortalecem, só ficar atento. A aplicação é exatamente essa, né? Em relação à nossa vida. Nós, como Abraão, nós somos frágeis, nós às vezes não vemos o propósito de Deus se cumprindo do jeito que a gente imaginou e desanima, mas não depende de mim. Quando eu lembro que eu sou servo de Deus, quando eu lembro que eu dependo de Deus, e Deus, apesar de mim, vai realizar a obra, então eu posso ser realmente animado, eu posso seguir em frente. A garantia do cumprimento vem de Deus. Deus quis dar a Abraão a certeza de que a sua aliança não cairia por terra. Ela seria consumada não pelo homem, mas pelo próprio Deus. É a sequência bem aqui da revista. A garantia do cumprimento de todas as promessas pactuais repousaria apenas em Deus. E aí vamos entender um pouquinho essa parte aqui do versículo 9 em diante. Gênesis 15, 9. Que há uma pergunta aqui, né? Perguntou Abraão ao Senhor: como saberei que hei de possuí-la? E aí Deus responde essa pergunta mandando ele fazer alguma coisa. Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Arão as enxotava. A parte principal aqui é o que ele fez. Então ele toma os animais e parte esses animais, correto? Diz aqui que caiu um sono pesado em Abraão. Grande pavor e cerradas trevas o acometeram, que ele dormiu mesmo. E aí a gente percebe aqui um ato que para nós é estranho, mas como diz a revista, é algo que para aquelas pessoas já era algo reconhecido, esse tipo de ritual aqui, de sacrifício, né?
quando se iria realizar uma aliança. Quando o sol se pôs por completo, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou por entre aqueles pedaços. Versículo 17. Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Então, quem providenciou o fogo? Deus. E nesse lado aqui a revista conta que era uma prática comum e explica que era feita essa divisão dos animais. Por exemplo, pessoas de propriedades diferentes queriam fazer essa aliança, né? Então eles passavam pelo meio aqui dos pedaços, os participantes, se comprometendo a cumprir a aliança, e era uma aliança de vida ou morte. Por isso que tem animal, sangue, né? Era essa ideia que o que aconteceu com aqueles animais iria acontecer com eles se eles não cumprissem a aliança. E aqui a gente percebe que o que Deus fez, Deus ordena a Abraão que pegasse os animais e cortasse, mas Deus não ordena Abraão passar entre as metades. Seria comum, se há uma aliança entre os dois passavam entre as metades. Mas lembra que nós falamos? Deus já falou com Adão, e Adão não cumpriu a aliança. Agora essa aliança, ela foi feita por Deus, e quem que passou? Aqui diz que foi um fogo que passa no meio daquele fogo, um fogo passando no meio do fogo. E dá a ideia de Jesus. Foi aquele que vai ser capaz de cumprir a aliança. Então essa aliança, ela é feita com Abraão, mas essa aliança é feita com Deus, por Deus. Deus assumindo toda a responsabilidade. Eu cumprirei. Se eu estou falando que eu fiz uma aliança com você, Abraão, essa aliança se cumprirá, porque eu tornarei isso possível. Eu juro pela minha própria vida. A pergunta anterior de Abraão foi: Senhor, Senhor, como saberei que hei de possuí-la? A resposta divina foi algo como: eu juro pela minha própria vida. Deus fez a promessa solene e selou com o juramento de automaldição. E Jesus teve que morrer na cruz. Ele teve que pagar o preço da desobediência. Ou seja, a aliança, ela tem que ser cumprida conforme os tratos. E qual que era o trato? Se você não cumprir, certamente você vai morrer. E o trato não foi descumprido. Mas o homem não foi capaz de assumi-lo. E assim, Deus pagou o preço. Deus teve que pagar o preço em Jesus morrendo na cruz. Estava assegurado o cumprimento da palavra divina. No capítulo 17 de Gênesis, encontramos as obrigações de Abraão e de todos os seus descendentes diante de Deus. Capítulo 17, o verso 9. Disse Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Eles deveriam ainda oferecer os sacrifícios, e eles deveriam guardar a aliança. E trazendo até hoje, nós cremos em Jesus, nós participamos da ceia, e nós também assumimos esse compromisso, porque a partir do momento em que Jesus morre por nós, Ele nos purifica e Ele nos permite andar no caminho. Então não é que Deus cumpre tudo e a gente não precisa fazer nada. Nós temos que guardar essa aliança, nós temos que seguir esse caminho, que é o caminho de Jesus. Não podemos desistir, não abandonamos esse caminho. Vamos concluir aqui?
Quando lemos no Novo Testamento, encontramos o Senhor Jesus Cristo falando a respeito do seu sangue, como o sangue da nova aliança. Então, mais uma vez, nova não significa que é uma outra, mas é o cumprimento da antiga, né? Essa nova aliança nada mais é do que o cumprimento de todas as promessas, de todas as profecias, tipos, sacrifícios e sombras do Antigo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, por meio do seu sangue derramado. Então, Jesus veio cumprir essa aliança. Nós somos agraciados pela paz que Jesus nos dá, pela vida que Jesus nos dá. E lembra, no início eu disse que quando a gente tem uma aliança com alguém, isso muda a nossa perspectiva em relação a essa pessoa, a nossa responsabilidade em relação a essa pessoa. Eu até digo, se você está usando alguma coisa que é emprestada, né, muda a nossa relação com aquele objeto, né, porque a gente tem que cuidar bem, porque vai devolver, não é nosso. Ou quando a gente ganha alguma coisa, é interessante, né, alguém te dá alguma coisa, te deu esse boletim aqui, é seu, mas sempre que você pega nele, você vai, na maioria das vezes, lembrar da pessoa que te deu, e aquilo vai ter até um vínculo, né? Você tem uma relação com aquelas coisas. Quando você ganha qualquer coisa, você tem uma relação com aquela pessoa que te deu. E nós temos essa relação com Deus em relação à própria vida. Quando você tem alguma coisa que não é sua, você cuida e você, de certa forma, age conforme a autoridade de quem é aquela coisa, né? No emprego, por exemplo, se você usa um carro da empresa, ou se você usa um computador da empresa, você não usa o carro para ir para a praia passear, né? Não deve, né? Você não usa lá o computador lá do serviço para brincar, para jogar, para olhar o Facebook, né? Não deve, né? Tem uma função daquilo. E onde eu quero chegar, irmãos? O Salmo 24 diz que nós somos de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Essa aliança, nós somos comprados, nós somos de Deus. E a nossa vida é para servir a Deus. Eu não posso fazer o que eu penso, o que eu quero. Eu tenho compromisso com Deus. Eu devo servir a Deus. Devo viver de forma a agradar a Deus. Então eu posso até ir na praia, né? Mas eu tenho que tomar cuidado com a forma. É ser luz na praia, né? Não é ser trevas. Eu posso viver, ser feliz, seguir o chamado de Deus. Essa visão, né, de vida, sempre nessa perspectiva de que eu sou de Deus. O Antigo Testamento não é um amontoado de livros independentes. Antes, é a revelação graciosa, aliança que Deus, em Cristo, Deus estabeleceu conosco. É a revelação da graciosa aliança que em Cristo Deus estabeleceu conosco. A história narrada no Antigo Testamento é a história da fidelidade pactual do Senhor e de como Ele cumpriu completamente todas as suas promessas, mesmo diante da nossa frequente infidelidade. E a gente estudar essa história de fidelidade de Deus, né, irmãos, às vezes nos envergonha, como a gente não tem paciência com as pessoas. Já deu, te dei 3 chances, você já, né? Aí a Bíblia fala que você deve perdoar 70 vezes 7, você já parou no 3, né? A gente às vezes não tem paciência com os outros, desiste das pessoas, né? E olha que a gente nem é Deus, né? Porque Deus poderia sim não ter paciência com a gente, seria errado. Ou seja, Deus não erra, Deus é santo. Quanto mais santo a gente é, mais a gente tem que ter paciência com o outro lá, né? Não é brigar com o outro. Quer falar? Lembrando aí dessa primeira parte que o senhor estava falando, quando a gente ganha, eu me lembrei de Efésios capítulo 1 e o 2. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Que é mais que isso.
para lembrar de Deus, para ser grato a Deus, para procurar fazer a nossa luz brilhar todo dia. Erais trevas, agora sois luz, andais como filhos da luz. Da luz. Então, a gente é muito... Não há palavra para descrever o quanto a gente é frágil, o quanto a gente não se preocupa, não se incomoda com isso. Não é para se incomodar se Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Acho que não tem palavra para comentar sobre isso. Só nossa consciência mesmo. E quanto a... Eu lembrei aqui, humanamente falando, de a gente desculpar, perdoar os outros e Deus diferente, nós somos homens, né? Somos iguaizinhos aos outros, nós não conhecemos o coração dele, somos capazes de fazer julgamento com respeito a outras pessoas. Mas a Bíblia fala, se nós julgássemos a nós mesmos, o texto básico durante a semana de Jeremias 31, do 31 ao 37, que fala sobre a nova aliança, vem complementando isso que o seu Obed nos disse. E no resumo daqui da leitura, é interessante que diz assim: temos a amar o que consideramos amável, mas Deus amou pessoas quando ainda eram pecadoras e não tinha nada que o atraísse. É ainda mais surpreendente que Deus tenha assumido um compromisso pactual com pecadores e prometido não amá-los, mas também a ganhar para si o amor deles. É isso que o seu Obed acabou de falar. Nós, muitas vezes, queremos amar só aquele que faz bem para nós. E Deus nos amou com toda a nossa imperfeição, com toda o nosso pecado, a nossa sujeira mesmo. E Ele nos amou e também assumiu esse compromisso de que ia trazê-lo, conquistar esse amor. Né? Então, essa lição foi bastante... um entendimento complicado, mas bastante compreensível para nós. Sim, é muito... Nós não podemos esquecer que o fato de Deus nos amar não nos isenta das nossas responsabilidades, da nossa parte da aliança. Porque quando o fogo passou por meio das partes, lá no caso de Abraão, ratificando aquela aliança entre Deus e Abraão ali, aquele fogo, consumindo aquelas partes, simboliza, quando nós deixamos de cumprir as promessas, ou seja, a aliança, a nossa parte da aliança, nosso pacto com Deus, esse fogo vem consumir também, consumir nosso pecado, e muitas vezes, tirando de nós aquilo que a gente mais gosta, aquilo que a gente mais preza. Então, esse cuidado que a gente deve ter. Dentro dessa situação que o irmão falou, nós somos tirados da luz para sermos luz nas trevas. O pastor Hernandes, esses dias, numa das suas pregações, falou que uma vez ele foi pregar numa igreja, foi chamado pelos jovens para pregar nessa igreja, e pregou, e o tema era santidade. Chegou lá, terminou o sermão, falou sobre santidade, a liderança dos jovens lá chamou ele na sala, lá ele falou, hoje eu vou apanhar. O pastor Hernandes falou, hoje eu vou apanhar dos irmãos. Colocou um dos jovens, colocou o dedo no nariz dele, mas como o senhor veio falar sobre santidade, que nós não somos santos? Por que nós temos deixado de nossos happy hours do final de semana? Nós estamos no domingo, nós estamos na igreja. Ele falou, se você consegue ser santo lá no baile, eu duvido que você vai conseguir ser santo lá no baile, ser um cristão lá no baile. Mas se você conseguir ser santo lá no baile, vá lá. Se você conseguir ser santo lá na choperia, vá. O pastor Hernandes falou, eu duvido que um cristão consegue ser santo lá na choperia. Eu duvido que um cristão consegue ser santo lá no baile. Então,
nós temos que ter o nosso compromisso com a nossa parte na aliança. Não adianta nós ficar como um passarinho só com a boquinha aberta lá, Senhor, cumpra a tua parte, não. Deus está cumprindo. No entanto que quando cita aqui Jeremias, quem está lendo o texto o itinerário anual da Bíblia, está vendo que Jeremias e Ezequiel estão falando justamente sobre isso, porque a parte que o povo deixou de cumprir sua parte. E mesmo assim, Deus com amor ainda, Deus, estou dando umas varadas em vocês, muitos foram penalizados com a própria vida, mas eu estou dando oportunidade para vocês vão lá para a Babilônia, vocês vão voltar para cá e essa terra, porque é por causa da minha palavra, por causa da minha aliança que eu não volto atrás. Mas sofreram as dores às pernas, né? Deus os ama, mas tem o quê? A minha parte também na aliança. Faz parte da aliança essa transformação na nossa vida, né? Se nós somos parte da aliança, a ideia de que eram trevas e agora sois luz, é a transformação que Jesus faz no nosso coração. Então ninguém pode dizer que é cristão simplesmente porque crê em Deus, né? O crente nominal. O crente deve frutificar. E se alguma situação nós pecamos, como realmente pecamos, nós, como crentes, devemos confessar nosso pecado, devemos voltar para Deus. Podemos não enxergar a palavra aliança em cada página do Antigo Testamento, mas ela está lá, como a estrutura que dá suporte a tudo o que está registrado. Então, a estrutura arquitetônica do Antigo Testamento, olha que palavrão, né? O que é isso? A ideia do que sustenta a palavra, né? A estrutura que dá suporte. E que estrutura é essa? A aliança. A palavra aliança. Então fica bem mais simples para nós estudarmos quando nós lembramos disso. Aplicação. Você consegue perceber a importância de uma estrutura arquitetônica para a segurança e sustentação de edifício? Então é claro, né? É bem fácil entender isso. Acho que ninguém fica debaixo do edifício se esse edifício não tiver essa sustentação. O edifício não fica de pé, né? Então, nada fica de pé sem estrutura. Você percebe como a aliança está presente em todo o Antigo Testamento? É capaz de louvar a Deus pela sua graciosa aliança e pela fidelidade do Senhor, sustentando-a a despeito das nossas muitas transgressões. Acho que uma das questões que nós somos levados a partir do conhecimento desse amor, dessa aliança de Deus, é ao louvor, né? À adoração, com certeza. Somos levados a levar uma vida mais rígida, uma vida mais na palavra, na presença de Deus, como nós já falamos, mas principalmente adorar a Deus. É muita alegria. A gente vê cenas de pessoas muito felizes quando ganham alguma coisa, né? Ganhei uma casa, ganhei um carro, ganhei isso, aquilo. E está cada vez mais engraçado até nas comemorações que as pessoas estão fazendo, né? É tanta celebração, parece que, na verdade, não é bem aquilo, né? Muita exposição de celebração. A nossa principal alegria e celebração é por fazermos parte dessa aliança com Deus. Isso é a verdadeira alegria, isso é a verdadeira paz. Então é claro que a gente tem que se alegrar no aniversário, no nascimento de uma criança, seja a revelação de sexo da criança, mas muito maior, né, irmãos? Deve ser a nossa alegria, nosso regozijo dia a dia, por saber que fazemos parte dessa aliança com Deus. Você agradece por ter sido incluído nela? Gratidão, né, a Deus, que possamos orar todos os dias, agradecendo a Deus e pedindo que nós realmente sejamos unidos, né? A aliança é o que vai unir, que nós possamos estar unidos a Deus,
nos nossos pensamentos, em tudo que fizermos, lembrando que nós temos um pacto, nós temos uma aliança com Deus, e assim nós devemos seguir. Então vamos terminando aqui. Querem escolher um hino para nós cantarmos? Posso falar só mais um pouquinho? Pode falar. O senhor disse que a gente fica feliz quando recebe um presente, quando ganha um presente. Eu fiquei imaginando, eu acho que quem dá o presente, geralmente ele fica tão feliz ou mais feliz ainda. E eu fiquei lembrando, quando Adão pecou, Deus buscou ele. E a Bíblia não relata nenhuma alegria da parte do Adão voltando. E no caso do filho pródigo, quando ele volta, quem que ficou muito alegre? O filho pródigo por estar voltando à casa do pai, ou o pai por estar recebendo o filho de volta? Então acho que a gente tem que ir amadurecendo cada dia, no sentido de entender isto. Quando nós voltamos para Deus, nós ficamos alegres, porque podemos voltar, mas, como mostra a palavra, Deus fica muito mais alegre ainda. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de constante gratidão. Gratidão porque nós estamos aqui, gratidão porque Deus preparou esse dia para mim estar aqui, para poder expressar a minha gratidão. Então, eu penso dessa forma, que cada dia a gente vai amadurecendo e vai entendendo que, se nós estamos alegres, é possível que Deus esteja muito mais alegre com a nossa volta, com a nossa presença, com a nossa gratidão, com o nosso reconhecimento. Interessante o que ele está falando, na questão de que Deus, Ele nos amou e por isso Ele nos deu vida. Então Deus não fez porque, estou com pena dele, ou forçadamente, como às vezes a gente quer fazer alguma coisa, ou faz alguma coisa para alguém porque está sendo importunado, né? Não, Deus fez porque nos ama, Deus se alegra. Ele chega a dizer que nós somos um tesouro precioso, né? Somos preciosos para Deus. Então isso é muito bom, realmente saber. Não fez uma aliança ali porque, vou fazer, né? Não, Ele fez porque nos amou. Deus assim nos abençoe. Já terminamos o nosso tempo. Vou passar a palavra para a superintendente assim que ela achar oportuno.